Que alegria, mais uma vez, ter o prazer, ter a bênção, ter, assim, a alegria de estar passando por aqui para gravar mais um vídeo de reflexão, de oração para os meus amados irmãos e irmãs que irão me ouvir em algum momento aí do seu dia. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, eu espero que você esteja, assim, recebendo e também se alegrando das muitas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. De repente, você pode dizer para mim, Deide, eu não estou no momento assim, não estou no momento me sentindo abençoada, tem acontecido algumas coisas comigo, na minha família, que não estão muito boas assim. O personagem que nós vamos falar nessa noite é um personagem que a gente sempre fala aqui, eu gosto muito, e assim, a leitura, né, em si, dos seus salmos, que ele deixou escrito para nós, vocês então já até sabem que nós vamos falar sobre o personagem Davi. Ele também passou por momentos muito difíceis, por momentos muito desafiadores. Mas por que Davi viveu esses momentos tão difíceis, tão desafiadores? Porque ele tinha promessa. Porque ele tinha promessa de Deus na sua vida. E enquanto essa promessa ainda não tinha se cumprido na vida dele, enquanto ele tinha ainda que ser aprovado em algumas áreas, vamos dizer assim, na sua vida, ele viveu momentos muito difíceis. Talvez isso possa estar acontecendo com você também. Talvez possa estar acontecendo comigo também. Momentos desafiadores, momentos difíceis que a gente passa, provas, não é? A gente chama muito isso de deserto, a gente chama isso muitas das vezes de uma estação assim não muito boa nas nossas vidas. Mas vamos orar? Não tem assim, não tem nenhuma circunstância, nenhum momento na nossa vida, seja bom, seja ruim, em que nós vamos conseguir passar, vamos conseguir vencer sem a oração. Sem a oração é impossível, porque é através da oração também, da nossa ligação com o nosso Deus, com o nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, é que nós vamos ter exatamente, que nós vamos ter direção. Nós vamos saber qual a direção tomar, qual a decisão tomar, qual o caminho seguir através da oração, para que essas lutas, para que essas batalhas que a gente está passando, que os meus irmãos, em algum momento da sua vida, pode passar, é exatamente através da oração. A oração e a leitura da palavra. Eu já contei aqui para vocês, algumas vezes, de algumas circunstâncias em que eu passei, em que eu venci na oração. Venci na oração, venci no jejum, fazendo propósito, na leitura da palavra. Não tem outro caminho para nós cristãos, para nós que cremos em Deus. Então, nós vamos começar nessa com uma palavra assim que eu dei de início para vocês, mas nós vamos orar para a gente dar continuidade, porque sem a oração, nada flui. Sem a oração, nada acontece. Nós vamos dizer assim, sem oração nada acontece. Então vamos orar. Se você pode parar nesse momento, fechar os seus olhos, se concentrar na oração, tudo bem. Se você não pode, está aí dirigindo, você está num transporte, você está aí no seu momento, aí no trabalho, em que você está no seu momento do lanche, no seu momento de almoço, você estiver com um fone de ouvido, alguma coisa, então você só ouça, né? Se você quiser interagir comigo, colocando nos comentários um amém, eu concordo com essa oração, amém. Eu creio, você pode colocar também, que é uma forma de estar interagindo e uma forma de estar também recebendo. Fazendo assim, você já está recebendo, você já está concordando com a sua vitória, com a sua bênção, com a sua saída dessa estação ruim. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós não podemos fazer nada sem Ti. Nós não temos para onde ir, Senhor, se não for através da oração, através da sua direção nas nossas vidas. Eu agora, Senhor, chamo pelo teu nome, clamo pelo teu nome, na minha vida, aqui onde eu estou, Senhor, e lá onde os meus irmãos estão. Senhor, eu não sei onde eles estão, eu não sei em que momento eles vão ouvir essa oração, mas eu peço ao Senhor que o Senhor seja com cada um deles, que o Senhor dê direção, que o Senhor mostre o caminho. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos revela teus segredos, o Senhor fez isso comigo, e o Senhor é o mesmo e pode fazer com os meus irmãos. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço a tua luz, peço a sua intervenção, peço a sua paz, peço a sua alegria sobre eles, enquanto estão vivendo nesse tempo, Senhor, que possa ser desafiador, possa ser difícil para eles agora. Deus os abençoa, Senhor, os guarde, Senhor. Ó Deus, que nós possamos nos unir em oração, nos unir em força, nos unir em fé, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, para pedir ao Senhor que nos ajude. Deus, abençoe esse meu querido irmão, abençoe essa minha querida irmã e abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra, para, Senhor, colocar ela no nosso coração e para ela ser um norte para a nossa vida. Deus, abençoe meus irmãos que estão com algum tipo de enfermidade, seja física ou seja, Senhor, emocional. Eu também, nesse momento, clamo também pela minha própria saúde, Senhor. E eu entrego a Ti, Senhor Deus, todos os meus irmãos, as suas famílias, Senhor, seus trabalhos. Deus, em nome de Jesus,
Toca neles agora, Senhor, toca com teu poder, toca, Senhor Deus, com a tua graça, com o teu favor maravilhoso. Só assim, Senhor, nós conseguimos continuar seguindo, Pai, crendo, Senhor, que nós vamos, ó Deus, viver um tempo melhor. Eu creio, Senhor, como eu passei, como, Senhor Deus, eu tenho, Senhor, vivido outras circunstâncias na minha vida. Eu posso, Senhor Deus, chegar aqui e falar com os meus irmãos, vale a pena seguir, vale a pena não desistir, porque o Senhor é um Deus que promete e é um Deus que cumpre. Muito obrigada por mais um dia em nossas vidas. Eu faço essa oração, levanto esse clamor agora, no nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade à palavra de hoje? A palavra de hoje está lá no Salmo 62. Nós não vamos ler todos os versículos. Esse Salmo 62, ele não me remete ao momento hoje. Ele não me faz lembrar do momento em que eu meditava muito nele, que era o momento em que eu estava muito triste, era o momento em que eu estava, assim, passando por um momento muito difícil. De vez em quando, eu conto aqui para vocês um pouquinho do testemunho da minha vida. Então, assim, nesse salmo aqui, eu estava vivendo uma situação, assim, muito difícil também. Então, assim, os salmos, para mim, muitas das vezes, quando a minha alma estava gritando, quando a minha alma estava completamente, assim, inquieta, aflita, eu corria para os salmos. E os salmos, para mim, eram uma oração. E ali eu chorava, e ali eu clamava, e ali eu sentia o conforto de Deus na minha vida. É claro que, meus amados irmãos e irmãs, naqueles dias, né, tão difíceis que a gente passa, parece assim que parece que a gente não vê luz no fim do túnel, né? Parece que aquela porta não vai se abrir, parece que aquela circunstância, que aquela estação ali tão difícil, de escassez, de problema, de porta fechada, sabe? Parece que não vai mudar, parece que que a gente não vai romper. Mas é não desistindo, eu já falei aqui também para os irmãos, é não desistindo é que nós vamos conseguir romper e viver uma nova história. Eu hoje tenho problemas? Eu tenho problemas, claro, desafios, dificuldades. É lógico que eu tenho, estou sempre ali em oração, estou sempre ali pedindo ao Senhor, estou sempre ali me colocando na presença do Senhor, mas essa situação aqui que eu vivi, enquanto eu meditava nesse salmo aqui que eu estou falando para os irmãos, ela já passou. Aquele tempo, aquela situação difícil, ela já passou. Eu tive que enfrentar sim, eu tive que chorar sim, muitas coisas eu tive que aceitar mesmo não querendo, mesmo lutando muito para que não acontecesse, mas infelizmente aconteceu, sabe? Então assim, mas hoje eu estou aqui para contar. E eu tenho certeza que tem muitos de vocês aí também que têm testemunhos lindos para contar. E eu creio que quando você decidir contar, ou seja, na sua igreja, ou quando uma pessoa estiver passando por algo semelhante, você contar, olha, vai ser uma bênção. E aí você vai falar, você vai dizer assim, olha, eu superei. Você também vai esperar, você também pode. Crer em Deus, eu vou orar pela sua vida, sabe? Então, é assim que a gente deve encarar, para depois a gente poder contar o testemunho. Então, o Salmo 62, ele diz assim no versículo 1, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Descansa somente em Deus a minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Novamente, ele usa essa palavra, essa frase. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Novamente, ele diz. E no versículo 8 ele diz: confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Quantos salmos de Davi ele se refere a Deus como torre alta e segura, como rocha, como refúgio, como salvação. Aqui essa salvação, né, se estende também a salvação pelo momento que ele estava passando. Então ele estava colocando Deus como uma salvação para esse momento difícil que eu estou passando, para esse momento que ele estava passando ali, que Davi estava vivendo naquele momento ali. Então, várias vezes ele fala, no 6 ele diz assim, somente ele é a rocha, dele somente vem a minha esperança. Somente vem a esperança. Eu tenho feito essa oração. Às vezes eu olho assim pela janela do meu quarto, né? Então assim vem aquelas inspirações de palavra. Eu olho para o céu, olho assim para a criação de Deus, olho também assim para o ambiente onde eu moro, na frente assim lá do meu apartamento. E eu falo assim, Senhor, quantas dessas pessoas que estão passando aqui, quantas dessas pessoas que estão aqui, ali nesse bar, nesse restaurante, que não tem a mesma esperança que nós temos. Muitas delas estão ali, muitas vezes, assim, estão um tempo a mais do trabalho, não foram para casa ainda, porque não têm alegria de voltar para casa, porque estão com o coração apertado, aflito, com a alma inquieta por causa de alguma coisa. E eu fico, assim, refletindo, e eu tenho orado exatamente assim, Senhor, Tu és a minha esperança. Aliás, meus irmãos e irmãs, Deus é a única esperança. É a única esperança. Não tem. Toda semana, sabe? Quase toda semana, se não todos os dias. A gente ouve situações que a gente fala assim, meu Deus, aonde isso vai parar?
como que isso vai ter um fim. E nesse momento é que a gente deve olhar para a palavra de Deus e dizer assim, somente em Deus há esperança. Somente do Senhor, somente Ele é a rocha, somente Ele é a nossa salvação. Somente dele nós temos a vitória. Se nós olharmos para as pessoas, para os homens, sabe, para toda essa circunstância, situação em que nós estamos vivendo, em que o mundo está vivendo, nós vamos pensar assim, não, não há esperança. Não, não tem mais jeito. Mas em Deus há esperança. Nele nós devemos crer. Davi viveu muita situação difícil até ele chegar a ser rei de Israel. E mesmo depois de sendo rei de Israel, ele também viveu desafios, ele também enfrentou problemas. Ele também, com o filho deles, nós temos um relato de uma situação muito difícil que Davi viveu com o filho dele, não é? Então, é dessa forma também. O tempo outro é outro, né? Nós vivemos numa outra época, numa outra cultura, mas nós vamos fazer assim uma comparação com os problemas, com as dificuldades, com os desafios que nós enfrentamos, e vamos aqui também fazer como Davi, somente em Deus há esperança, somente Deus é a rocha da minha salvação, somente dele vem a paz, vem a segurança, somente em Deus. Não adianta olhar de outra forma. E nós vamos aquietar nossa alma como? Declarando isso para o Senhor, acreditando dessa forma, em oração e na leitura da palavra. Eu garanto, meus irmãos, quando nós nos levantarmos de um momento de devocional, lendo a palavra e orando, nós já vamos levantar com o nosso coração muito mais alegre, muito mais aliviado, muito mais calmo e tranquilo, esperando em Deus. E aí, os dias vão passando, nós vamos vendo que as coisas vão se ajustando, que as coisas vão melhorando até a gente viver uma nova estação em nossas vidas. Nós vamos orar mais uma vez, consagrando ao Senhor as nossas vidas e pedindo a Ele, declarando que Ele é a nossa única esperança. Antes de nós orarmos, eu gostaria de pedir, não se esqueça de deixar o joinha para mim, não se esqueça de curtir esse vídeo, curtir, né, dando esse joinha que você está curtindo o vídeo, não se esqueça de também de mandar esse vídeo para outras pessoas. Tem alguém triste? Tem alguém precisando de esperança? Tem alguém precisando ouvir uma palavra de alegria, de ânimo, de salvação? Uma alegria, uma palavra de esperança? Manda esse vídeo para essa pessoa. E também, se você não é inscrito no canal e você está me vendo agora, eu acredito que Deus está me apresentando para você. Então, clica nessa palavra escrito inscrever-se e toque no sininho para que você receba mais vídeo como esse, de oração, de reflexão da palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, obrigada por esse salmo tão lindo que Davi, inspirado por ti, claro, no momento difícil que Davi estava passando, ele, inspirado por ti, ele escreveu esse salmo. E ele deixou esse salmo, Senhor, essa verdade, essa inspiração para os nossos dias. Pai, nós fazemos aqui desse salmo, desses versículos que eu li aqui, a nossa oração. Eu quero declarar, junto com os meus irmãos, que eu creio que também estão declarando, que tu és a nossa esperança, tu és a única rocha que nos salva. Pai querido, Pai amado, venha com teu poder para nos tocar, venha com teu poder, Senhor Deus, para nos ajudar, nos dê força, Senhor, para que nós possamos continuar e não desistirmos. Senhor, não nos deixe olhar para trás. Senhor, não nos deixa desistir da caminhada. É caminhando que nós vamos ver e viver a nossa vitória. Eu abençoo todos os meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Muito obrigada por você ter ficado até esse momento. Que Deus possa te dar uma semana maravilhosa e aguarde para outros vídeos com orações, com palavras, com testemunho e com muito mais. Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Jesus.